Olá, seguidores do canal Brenda Santunioni, tudo bem? Bem-vindos a mais um Bons Amigos Pet. E desta vez nós vamos fazer uma série com 4 programas com o médico veterinário Andrés Coelho. E nós vamos focar bastante na questão dos comportamentos animais e dos humanos com os animais. O Dr. Andrés acabou de fazer algumas especializações. Na verdade, ele fica o tempo todo fazendo especialização, como bom profissional, né? Ele acabou de fazer, psicanálise, terapia das 5 leis biológicas, que é a mesma coisa que a medicina germânica. E aí, com esses estudos, nós vamos abordar nesses 4 programas próximos, este mais 3, algumas questões relacionadas ao comportamento. Doutor Andrés, bem-vindo aqui ao Bons Amigos Pet mais uma vez. Olá, Brenda. Obrigado pelo convite mais uma vez, de estar aqui trazendo um pouquinho de informação para que as pessoas possam ter melhorar a sua relação com seus animais, melhorar a qualidade de vida dos animais e dos seres humanos. Perfeito. Ô, doutor Andrés, você sempre está aí buscando alguma coisa para a gente de aperfeiçoamento. Mas você é referência também em adestramento. Eu não sei se nós, nesses 4 programas, vamos tocar nessa questão. Mas a procura por adestrar os animais pelo ser humano, para que tenha um convívio melhor, tem aumentado? Tem aumentado, Brenda. Inclusive, o adestramento, durante muito tempo, ele foi tido como a solução para todos os problemas que as pessoas têm com os animais, né? Popularmente é conhecido, o adestramento é uma profissão que ainda não é regulamentada no Brasil. Nós não temos uma formação acadêmica nessa área. Mas existem muitos profissionais que estudam, vão buscar várias áreas, e eu realmente trabalhei com adestramento muito tempo, ainda trabalho, né? Eu digo que eu uso algumas técnicas do adestramento no meu trabalho hoje. Hoje eu não tenho muito mais tempo de trabalhar só com adestramento, e as pessoas comumente buscam para o adestramento. Mas hoje a gente tem outras áreas que vão ajudar nesse processo comportamental dos animais, nessa questão relacional dos animais com as pessoas. Mas realmente o adestramento cada vez mais tem sido procurado, porque os animais estão cada vez mais convivendo mais próximos de nós humanos. A gente cada vez mais tem criado uma conexão e um vínculo muito grande com eles. Eu digo que na época do meu avô, o cachorro não passava da cozinha para dentro. Não. Hoje não, hoje o cachorro dorme na minha cama junto comigo. Sim. Entendeu? Né? Então assim, ou o cachorro, ou o gato, ou outro animal que a gente tem de estimação, né? Cada vez mais a gente tem os pets aí crescendo, a variedade de outros pets. Mas, realmente, o adestramento foi, durante muito tempo, procurado para a resolução de problemas. E qual que é a grande diferença dessa questão do adestramento para a questão comportamental, para a terapia comportamental, que a gente chama hoje também nos animais? Sim. O adestramento, a meu ver, ele tem uma questão mais educativa. A terapia, como o próprio nome diz, tem uma questão mais terapêutica, de mudança, de uma alteração no comportamento do animal. Não que o adestramento não modifique comportamentos, ele também modifica comportamentos. Mas é uma questão... Fica automático ou não? Não automático. Na verdade, é uma questão educativa. Vamos dar um exemplo, para a gente trazer para o lado humano, para ficar mais claro. Eu tenho uma criança, por exemplo, que tem um transtorno comportamental. Por exemplo, um autismo. Ele precisa de um pedagogo, de um professor que tenha um conhecimento para lidar com aquela criança. Então, esse pedagogo, ele faria como se fosse o papel do adestrador. Tá? Mas eu tenho o psicólogo, o psiquiatra ou algum outro terapeuta que vai ajudar nesse processo. Então, são olhares diferentes, mas que eles caminham juntos. O pedagogo e o psicólogo, juntos, vão fazer um ótimo trabalho com essa criança. Mesma coisa com os animais hoje. Sim. Então, o adestrador, ele vai fazer o trabalho mais educativo. Sim. O veterinário comportamental ou os comportamentalistas, que não necessariamente tenham que ser veterinários, podem ser outros profissionais, como biólogos ou tecnistas, que trabalham com animais, até psicólogos, tem psicólogos que trabalham na área animal, não é uma exclusividade só do médico veterinário nessa área, né? O veterinário, o foco dele é mais a questão de doenças, né? Então, quando a gente olha para as alterações de comportamento como algo que possa ser patológico ou que tem uma base, por exemplo, clínica,
do animal, aí sim é um papel exclusivo do veterinário, que é o profissional habilitado a isso, a dar diagnósticos. Sim, perfeito. Mas a gente trabalha, então, num grupo multidisciplinar hoje. Sim. Só para exemplificar para o pessoal do canal, para ficar mais claro... Você exemplifica no próximo bloco. Sim, pode ser. Esse assunto ainda vai render. Lembre-se que são 4 episódios com o Dr. Andressa aqui. Já voltamos já. Estamos de volta com Bons Amigos Pet aqui no canal Brenda Santunioni. Lembre-se que depois aqui que acabar o programa tem um vídeo aqui, ó, seguido de animais para adoção. E no bloco anterior o Dr. André estava falando das questões de diferença, né, de adestramento e ia completar seu raciocínio. Doutor, eu cortei para o comercial. Vamos lá. O exemplo que eu ia dar para as pessoas entenderem, né, para os ouvintes do canal entenderem, dentro da área animal, que às vezes chega muito para o meu atendimento. Um animal que tem um problema de fazer xixi no lugar errado, tá? Isso é um problema que muitas pessoas têm, seja com gato, seja com cachorro, né? O gato, a gente sabe que ele praticamente nasce sabendo procurar uma areinha ali para fazer o xixi, né? Mas eles têm problemas de fazer xixi, por exemplo, fora da areia. Sim. Mas em cães, por exemplo, o animal às vezes faz xixi fora do lugar que o tutor, o proprietário queira que ele faça. Pode ser uma falta de educação, ou seja, não ensinaram para esse animal corretamente isso? Pode. E isso o adestrador ou outro profissional, ou às vezes até o tutor na internet, ele vai ver um monte de dica e vai conseguir fazer. Sim. Mas você concorda que esse animal, ele pode ter um problema urinário, uma infecção de urina, ele sente dor, né? Quem já teve infecção de urina sabe o que eu estou falando. Ele sente dor, não consegue segurar a urina dentro da bexiga. Aonde que tiver faz. E urina. A gente interpreta que isso é um problema comportamental do animal, que ele não aprendeu, que ele é burro, ou que ele está fazendo errado para provocar você, mas não. Ele tem um problema clínico. Então essa é a grande diferença do médico veterinário que trabalha com comportamento do adestrador. O adestrador ele vai ter um olhar educativo. O veterinário tem um olhar clínico. O que é aquela alteração de comportamento ou aquele sintoma comportamental pode ter de problema clínico? Tá. E é um link que muitos veterinários ainda não conseguem fazer, porque na nossa formação acadêmica da veterinária, infelizmente, né, é meio que irônico, mas não temos formação da área de comportamento na veterinária. É como um psicólogo que não entende comportamento humano. Mas na hora que você fala, André, de comportamento, de observações, você consegue mudar o comportamento do animal ou ajudar na mudança do comportamento só de ouvir os relatos do tutor? A gente, numa consulta comportamental, a primeira coisa que a gente faz é levantar as informações. Porque a gente precisa entender como esse comportamento aconteceu. Quando que ele ocorre e como ele ocorre. E eu tenho que olhar isso através do viés do tutor, porque o cão não me fala, o gato não me fala, o coelho não me fala. Mas o tutor pode mascarar algumas coisas, não pode? Não. Pois então, aí que entra a habilidade do profissional, tá? De entender realmente, não que o tutor mascara, ele pode até mascarar de não querer contar, sim, mas o animal conta. Então, quando a gente estuda, a gente entende a comunicação do animal no sentido da postura, como ele vocaliza. Por isso que o atendimento veterinário comportamental, ele muitas vezes acontece em loco. Isso que eu ia perguntar. Em domicílio. É o melhor atendimento, né?
A gente pode atender na clínica também, claro, mas quando eu vou na casa, eu vejo o ambiente. Por que isso é importante, Brenda? Comportamento, ele é o resultado da nossa ou do animal interação com o meio ambiente. A gente se comporta, o que faz a gente se comportar, ou o animal se comportar, é o ambiente. Quer ver um exemplo claro? Quando fala que vai aumentar a gasolina, um monte de fila no posto. Então já muda o comportamento do ser humano. Verdade. Se for um fake news, o pessoal vai para o posto, entendeu? Então a mesma coisa. Então por isso que avaliar o ambiente é muito importante. E aí entra um outro ponto, que é avaliar a relação. Hoje, dentro dos meus estudos, eu venho cada vez mais desenvolvendo um trabalho e entendendo a questão relacional. Muito do comportamento do animal está ligado ao comportamento dos tutores. Então você vai completar isso no próximo bloco. Nós já vamos lá para o terceiro bloco, gente. Lembre, são 4 programas com muito assunto sobre comportamento animal. E você me fala isso no próximo bloco? Sim, com certeza. A gente volta já. Estamos de volta com Bons Amigos Pet aqui no canal Brenda Santunioni. Para agradecer aos nossos patrocinadores, vocês viram as propagandas dele durante o comercial, isso que faz o programa continuar no ar, e também os nossos excelentes convidados. Vocês têm acompanhado a gente. Compartilhe este vídeo. O doutor André estava falando do comportamento, dessa relação, como que interfere, né, do ser humano na vida animal e do animal do ser humano. Exatamente. Eu digo que nós estamos todos interligados. O ser humano, durante muito tempo, né, esse desenvolvimento nosso, existem vários pensadores, vários estudiosos, vários filósofos, e o ser humano, durante muito tempo, ele olhou como nós sendo o centro do universo, né, o antropocentrismo, ou seja, eu estou acima e o resto está abaixo de mim. Isso tem mudado, as pessoas têm começado a olhar, até os estudos têm começado a mostrar que não necessariamente é assim, né? E que os animais, principalmente, eles estão dependendo do olhar até acima da gente, né? Vamos pensar um cão. Sim. A capacidade olfativa de um cão está superior, não sei quantas vezes, mais de 20 vezes do que o ser humano. Auditivo também, né? Auditivo também. E aí nós somos superiores? Até que ponto, né? Então esse é um ponto muito importante. E aí, cada vez mais, o ser humano se ligando aos animais, trazendo os animais mais próximos da gente, a gente começa a entender essa questão dessa relação, dessa questão do vínculo humano-animal. O porquê que a gente está ligado aos animais. E às vezes tão dependentes. E às vezes tão dependentes dos animais. Existem alguns caminhos para a gente olhar para isso. Hoje a gente tem um conceito que a gente chama de família multiespécie. O que é a família multiespécie? É aquela família que convive humano, né, cão, periquito, gato, coelho, junto. Sim. Mas, ainda hoje, essa família multiespécie ainda tem um olhar antropocentrista, onde o homem está acima e os outros animais estão meio que servindo a gente. Sim. Esse olhar contribui para algumas questões comportamentais do próprio animal. Tá? Mas é um reflexo, é uma repetição? Ele copia o que a gente faz? Pois então, Brenda, esse é um assunto muito interessante e que ainda a gente não sabe totalmente como isso acontece. Mas a gente sabe, como eu disse, né, no programa anterior, que o ambiente contribui para o comportamento. Então, se o animal vive num ambiente de conflito, de briga, de estresse, ele vai, tem até artigos científicos mostrando hoje, que os animais sincronizam o nosso estresse, inclusive o cortisol, que é um hormônio que mede o estresse. Tá? Então, se eles vivem num ambiente assim, eles vão refletir isso.
Então, uma questão ambiental. Sim. Um outro fator que está ligado a isso é a forma com que a gente está criando os animais. No sentido de colocar esses animais numa posição, muitas vezes, que não é de animal. Como filho. Exemplo, como filho. Ah, Andrés, mas é um problema tratar o meu animal de filho, chamar o animal de filho? Eu, Andrés, acho que não. O grande problema que a gente vê, que eu vejo de tratar o animal como filho, é que as pessoas, às vezes, substituem algo que para ela é importante com o animal. E esquecem das necessidades que aquele animal tem como animal e como espécie. Aí sim se torna um problema. Por exemplo, ele precisa de furar, cavar buraco, ele precisa de... Exatamente. Eu tenho clientes, pacientes que eu atendo, que os tutores não gostam de botar o cão pisar no chão, porque vai sujar a pata. Mas isso é importantíssimo para o animal. O animal farejar, não, mas ele vai farejar o chão, vai pegar uma bactéria. É importantíssimo para os animais farejarem, entendeu? Principalmente os cães. Sim. Então, entender as necessidades do animal, indivíduo, mas da espécie, e promover isso para eles, é o que é o mais importante. E aí entra um ponto. Quando, muitas vezes, as pessoas substituem, colocam os animais em posições que não são de animais, elas tendem a querer humanizar no sentido de antropomorfizar, que tem uma diferença. Humanizar é extremamente legal para os animais, até certo ponto. O que seria humanizar? É tratar o animal de uma forma mais humana. Então a gente cada vez mais vem humanizando os animais. Antigamente não tinha levar animal ao veterinário, não tinha esse tanto de ração, de alimento natural, banho, de medicação, não tinha isso para os animais. Então a gente tem humanizado os animais. Cada vez mais os animais podem andar com a gente, podem viajar, ir para o hotel, ir no shopping, não é? Sim. Então a gente está humanizando os animais. Sim. Mas existe um limite. Agora, qual o problema? Antropomorfizar. O que é isso? É trazer características humanas para os animais. Eu vou pedir você, doutor, que a gente fale isso no próximo programa, na semana que vem. Sim. E você fique aí, que nós vamos falar essa diferença de humanizar e antropomorfizar dos animais. Essa série está imperdível. Semana que vem a gente volta. Fique ligado, tem um vídeo aí de animais de adoção agora, em seguida. Doutor, obrigado, até semana que vem. Eu que agradeço, Brenda, mais uma vez o convite, aos pessoal do canal que acompanha. É um prazer estar aqui mais uma vez. Gente, um abraço. Tchau, tchau.